comum na sua vida você fazer a sua agenda de manhã e quando chegar no final do dia você não ter conseguido cumprir ela plenamente por conta de interrupções, urgências. Você começa a fazer alguma coisa, como você vai abrir um e-mail, vai mexer no celular para resolver alguma coisa importante, quando vê se passaram mais de uma hora, atrapalhando o seu tempo de trabalho, o seu tempo de foco na agenda. Ou então quando você começa a focar a sua atenção e se torna desconfortável, você fica com vontade de fazer outra coisa, parece que qualquer outra coisa é mais agradável do que aquilo que você determinou fazer naquele momento, ou a tarefa que você tem que fazer naquele momento. E muitas coisas tentando chamar nossa atenção, capturar nossa atenção. E a atenção, ela é a substância para o foco e para a presença, para a gente manter o foco e a presença. E ela tem essa qualidade oscilatória, que eu vou estar falando daqui a pouco. Mas a pergunta então aqui é assim, é possível ser indistraível? E se é possível, como ser indistraível? Então, se a gente partir desse princípio de que a mente está sendo capturada, a nossa atenção é oscilatória e está todo o tempo algo captando a nossa atenção, então vamos dizer que não. Mas, se a gente tiver consciência do processo, do que está acontecendo na nossa mente, talvez sim. Eu vou tentar chegar nesse sim, eu vou tentar explicar isso para vocês. Aliás, eu vou explicar isso para que a gente chegue nesse sim, para que a gente acredite que a nossa mente pode ser indistraída. Então, nós temos o nosso cérebro ele funciona em redes neurais, grupos de áreas, de diversos neurônios responsáveis por diversas atividades, diversos processamentos, elas trabalham em conjunto. E na nossa cognição, os nossos processos conscientes, atenção, tomada de decisão, intenção, planejamento, lembrança, memória operacional, que é aquela memória de entrada, aquilo que a gente coloca na nossa mente para poder ir para a nossa memória de longo prazo. Tudo isso, então funciona basicamente com 3 redes, grandes redes. Existe um modelo de funcionamento da nossa cognição em 3 grandes redes. Uma, a rede central executiva, essa rede que foca, onde a gente focaliza, onde a gente está engajado em alguma atividade, quando a gente engaja em alguma atividade. Isso acontece muitas vezes no nosso dia. Às vezes o nosso engajamento é em algo que não está sendo produtivo, não é algo da nossa agenda. Mas às vezes sim. Então essa ação de se engajar em alguma coisa é essa rede que está funcionando. E ela faz com que quando ela está trabalhando, a gente faz aquilo que a gente está fazendo com excelência, com qualidade. Quando a gente está focado numa conversa, numa ação, numa tarefa, a gente faz com qualidade. E existe uma rede, que é a rede em modo padrão. Ela tem esse nome porque ela funciona durante muito tempo do nosso dia. E ela, quando a gente não está engajado, é ela que está ativada. E ela está responsável pela distração, devaneio, divagação. E a gente poderia, até há pouco tempo atrás, achava que ela era negativa, mas ela tem uma função importante, fundamental. Nossos insights para a gente, quando a gente está pensando em alguma coisa, quando a gente está focando em alguma coisa, abastecendo o nosso cérebro de informações, ela precisa processar aquilo ali para poder assimilar aquela ideia, trazer um insight, trazer uma solução, fazer a nossa mente viajar para o futuro, imaginando o que aquilo tem a ver com o nosso futuro, como que a gente pode resolver as coisas do futuro, ou se lembrando de coisas do passado que são importantes para a gente, que a gente precisa resolver nesse momento. Então essa mente, essa rede, ela vai fazer esse trabalho. E quando ela está sobrecarregada, ela acaba se tornando, o estresse, ela acaba sendo prejudicial. Mas isso, a influência das emoções, vai ser um tema para um outro vídeo. Nesse momento a gente vai falar sobre o foco, a nossa capacidade de se tornar indistraído. E existe uma rede, que é a rede que equilibra essas duas, que escolhe para onde nós vamos focar.
qual é a mais importante para o momento, que é chamada rede em saliência. Ela tem esse nome porque a saliência, o que é mais saliente para nós nesse momento? Então a gente chega no ambiente e aquilo que chama mais atenção naquele ambiente, aquilo é mais saliente para a gente. Então quando a gente quer fazer alguma coisa e começa a pensar em outra, talvez naquele momento aquilo está se tornando mais saliente. E é uma rede importante para a gente treinar e aprender a trabalhar com ela, desenvolver a nossa capacidade de escolha dos nossos estímulos salientes. Porque senão alguém vai estar escolhendo, né? Os engenheiros, né? Os marqueteiros, né? Das redes sociais, eu estou procurando fazer isso agora com você, tornar esse assunto saliente. Mas eles fazem isso com muita excelência, com muito conhecimento. Eles tornam, né, aquilo que eles querem, aquela isca, aquele gatilho, em algo muito saliente, né? Um som, uma imagem, né? Um conceito, uma forma de trabalhar, né? Uma rolagem infinita. Isso se torna muito saliente para o nosso cérebro. E então dá para perceber que é importante a gente aprender a trabalhar com essa rede. E como que a gente faz isso então? Você já deve ter ouvido falar de um conceito que é a metacognição. Tem se falado muito desse assunto, que é a capacidade que a gente tem de observar, né, de estar atento aos próprios processos cognitivos, àquilo que a gente está pensando. E no Mindfulness também, na atenção plena, a ciência da atenção, voltada para a atenção plena, a gente fala também da metaconsciência, que é um termo que envolve a metacognição, onde a metacognição está envolvida, mas ela é mais ampla, que envolve também os processos do nosso corpo, o funcionamento autônomo do nosso corpo, a consciência disso, dos nossos sensações internas, do que está acontecendo no ambiente. Tudo isso também faz parte da metaconsciência, a consciência de estar consciente. Então, quando nós trabalhamos com essa capacidade que nós temos de estarmos conscientes do que está acontecendo, estarmos conscientes de onde a nossa atenção está indo, como por exemplo, né? Pergunte-se agora, aonde está a sua atenção? Para onde ela está indo? Ela está aqui, acompanhando? Ou você já está pensando na próxima coisa que você vai fazer? Tudo bem, o importante é você estar consciente disso. Como está o seu corpo? Como você está se sentindo agora? Não tem certo e não tem errado quando se fala de metaconsciência, apenas observe. E a sua intenção? Qual é a sua intenção agora? Quando a sua mente se distrai, para onde ela vai? Então a gente começar a tomar consciência desses processos, do que está acontecendo no nosso cérebro, na nossa mente, então vai nos tornar conscientes e dessa forma também, né, o que está querendo chamar, capturar nossa atenção e também nos tornamos indistraíveis. Porque aí não se torna mais a gente não chama mais de distração, um devaneio. A gente está acompanhando ele, percebendo onde ele está, ele não está mais distraindo a nossa mente. Então cultive o ato de estar consciente no seu dia a dia. E se você gostou, se fez sentido para você, acompanhe, curta o vídeo, me acompanhe no YouTube, nas redes sociais. E caso você queira aprender a treinar a sua mente, eu tenho um treinamento específico para isso também. Você sinta-se à vontade para conhecer mais o meu trabalho. Um abraço para você e até o próximo.